Boa tarde. Hoje estamos aqui em mais uma live do Sejur, Direitos Fundamentais e a Pandemia. Hoje, com o prazer de ter a minha amiga e colega Luciana Russo. A Luciana foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar para fazer uma live, que para fazer a trilogia do direito público. A gente fez com o Bordalo, fez com a Nathalie, e queria fechar o constitucional com ela. Foi quando eu descobri que a minha amiga não tinha rede social. E a gente não conseguiu organizar essa live. E depois a gente evoluiu aqui nas nossas lives para a plataforma do Facebook e passamos a usar o StreamYard, que é uma ferramenta que possibilita a realização sem a pessoa ter rede social. E a minha alegria foi completa quando, então, pude trazer a minha grande amiga aqui. Bom, bem-vinda, Luciana, para falar do tema direitos fundamentais no contexto dessa maluquice toda que a gente está vivendo. Assim, considerando que a gente tem um público bem eclético, eu ia te pedir para começar aí uma noção introdutória dos direitos fundamentais, aquela questão da geração, da dimensão dos direitos. Com você a palavra, minha querida. Bom, em primeiro lugar, eu queria super agradecer o convite do Roberto e dizer que é sempre um enorme prazer participar dos eventos do Sejur. Eu tenho um carinho especial pelo Sejur, até porque já fui coordenadora do Sejur. Então, para o Sejur eu nunca consigo falar não, né? Muito bem. A ideia é a gente ter um pouco um bate-papo aqui, porque esse tema ele é gigante, né? E dá para fazer assim, uma pós-graduação no assunto. E a ideia aqui minha é mais de provocar, é mais de jogar algumas questões para a gente refletir do que ficar dando uma aula aqui sobre o assunto. Mas quando a gente fala de direitos fundamentais, do que a gente está falando, né? Direitos fundamentais é o nome que se dá para os chamados também direitos humanos no âmbito interno. Então, quando a gente pensa no contexto internacional, a gente costuma usar a expressão direitos humanos, ao passo que quando a gente pensa nesses direitos, quando eles são colocados dentro, né, do ordenamento jurídico, ou seja, nas constituições de cada um dos estados que existem no mundo, né, a gente vai chamar isso de direitos fundamentais, tá certo? Mas direitos fundamentais e direitos humanos, na verdade, são exatamente a mesma coisa, tá certo? Aqui eu não posso deixar de fazer um desabafo quando eu ouço as pessoas, né, falando, direitos humanos, coisa de bandido, esses direitos humanos, esses defensores dos direitos humanos é coisa de comunista. Aí eu queria dizer só o seguinte, esses direitos fundamentais ou direitos humanos são direitos que a gente, né, começou a ter na história da humanidade no século XVIII. No século XVIII, o Marx, que é o grande, né, teórico do comunismo, ele não tinha nem pensado em nascer. Então, assim, isso é uma confusão e é um erro péssimo de você falar uma coisa dessa, porque não tem o menor sentido, né, dizer isso. Os direitos humanos ou direitos fundamentais são direitos que protegem o ser humano, que protegem a dignidade da pessoa humana. E esses direitos, eles foram surgindo com o passar da história. Então, isso é algo também interessante, que é a gente perceber que nenhum direito é natural, né? Natural são as leis da física. Se eu largar uma maçã, ela cai. Isso é natural. Mas com o ser humano nada mais é natural, né? Tudo com a gente é cultural, é construído. E o Norberto Bobbio, que é um dos grandes escritores dessa matéria, ele tem um livro chamado A Era do Direito, parênteses. Eu vou citar aqui algumas poucas obras ou referências e depois eu já pedi para o pessoal da técnica, né, Roberto, para disponibilizar para vocês direitinho essas citações, para a gente não ficar aqui cortando durante a minha exposição, tá certo? Então, o Bobbio, ele fala uma coisa muito legal na obra dele, Era dos Direitos. Ele diz assim, os direitos humanos não são naturais. Os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são fruto de um consenso da humanidade. Então, na medida em que a gente foi percebendo, né, que eu precisava proteger a pessoa, proteger o ser humano, esses direitos foram sendo pensados, proclamados, né, lutou-se pela conquista desses direitos, e aí eles foram, aos poucos, sendo incorporados nos ordenamentos jurídicos. Como esses direitos apareceram, é claro que isso vai depender muito de cada
local do mundo, vamos dizer assim, né, de cada estado aqui, estado soberano, tá? Quando eu falar estado aqui, eu não estou falando da Bahia, eu não estou falando de Santa Catarina, eu estou falando, por exemplo, da Argentina, do Brasil, né, de Uganda, eu estou falando nesse sentido de estado. Bom, tem um teórico chamado Karel Vazak, que em 1979 fez uma palestra na qual, para contar a evolução, né, o aparecimento dos direitos humanos ou fundamentais, ele partiu dos lemas da Revolução Francesa. Alguém lembra isso das aulas de história, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí o Karel Vazak, ele, para contar, então, esse desenvolvimento histórico, óbvio que ele está pensando na história do ponto de vista europeu, né, uma visão bem eurocentrista, que a gente chama. Então, ele mostra que uma chamada primeira geração de direitos surgiu justamente no contexto da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. Nesse momento, o que se queria, o que se buscava, né? A gente vivia um momento em que os reis, eles eram absolutos, eles mandavam e desmandavam. E tinha surgido uma camada social que estava bastante enriquecida, que eram, né, a chamada burguesia, que eram os habitantes dos burgos, que eles estavam fortes economicamente, mas politicamente eles não tinham nenhum acesso. E aí, tem uma série de outras transformações, eu não vou me delongar aqui, tá? Isso pode ser uma oportunidade para uma outra conversa. E o que eles fazem? Eles vão lutar contra esse absolutismo, e eles vão defender que o Estado, ele tem que ter freios, ele tem que ser limitado. Então, fala-se que o Estado tem que ter uma postura de abstenção, de não fazer. Por isso, até esses direitos são chamados de negativos. Cuidado, sem qualquer conotação aqui pejorativa, não é negativo porque eles são ruins, é negativo porque eles estão falando, eu estou olhando para o Estado e falando assim, Estado, não, né? Não interfira no quê? E aí vem os chamados direitos civis e políticos. Estado, não interfira na minha liberdade religiosa, eu vou acreditar no que eu quiser, e também se eu não quiser acreditar em nada, é problema meu. Estado, não interfira na minha liberdade de culto. Estado, não interfira na minha liberdade de ir e vir, na minha liberdade de manifestar o meu pensamento. Então, né, não interfira na minha propriedade. Então, esses direitos chamados de primeira geração são os direitos, então, ligados às denominadas liberdades públicas. Mas, juntamente com esses direitos, a gente também teve o advento do chamado liberalismo, principalmente o liberalismo econômico. E justamente por essa total abstenção do Estado e a ideia de que eu tenho que deixar os particulares livres, leves e soltos, fazendo o que eles bem querem, e na medida em que eu passo a colocar ali como uma norma que todos são iguais perante a lei, eu passo também a dizer o seguinte, olha, se eu quiser contratar o Roberto para trabalhar para mim por um prato de comida, e o Roberto aceitar, tudo bem, porque a gente é igual. Qual o problema? Se ele aceitou, tá tudo certo, esse contrato tem que ser válido. Ora, mas num contexto de uma sociedade que vai se tornando cada vez mais desigual, e aí a gente tem todo o advento da Revolução Industrial, o que a gente começa a enxergar? A concentração de riqueza nas mãos de uma minoria, de uma elite, e uma grande maioria ali, principalmente dos primeiros operários, vivendo numa condição de tamanha miserabilidade que, assim, se bobear, eles estavam vivendo numa condição pior do que os servos, né, da época feudal. E isso começa a levantar uma série de questionamentos. Será que eu posso mesmo, né, deixar tudo nas mãos dos particulares e aí que vençam mais forte? Então, isso começa a ser questionado. E é nesse contexto que começam a surgir as ideologias anarquistas, o comunismo, o socialismo, uma série de outras utopias. E a defesa de que o Estado não tem como ficar nessa postura de abstenção, de inércia em todas as áreas.
ele tem que ficar numa situação de inércia, de abstenção, quando eu penso na proteção da liberdade de expressão, de religião, mas em algumas áreas eu preciso chamar o Estado. Então, aqui eu penso em direitos positivos, também não é porque eles são bons ou ruins, não, positivos no sentido de proatividade. O Estado aqui, a ele eu vou impor um fazer, tá certo? E quais são esses direitos, então, que vão trazer esse fazer para o Estado, essa imposição para o Estado? São os chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Então, esses direitos, portanto, são direitos que demandam uma atuação do Estado. Então, o Estado vai ter que me assegurar os direitos trabalhistas, direito à saúde, direito à assistência, direito à educação, né? Ele tem que regular e colocar certos limites na área econômica, porque se eu deixar tudo livre, eu acabo tendo práticas de concorrência desleal, né? Como, por exemplo, dumping, formação de cartéis, de monopólios, que é prejudicial para toda a sociedade. Então, o Estado é chamado aqui a interferir. E aí, então isso seria, então, o primeiro era a liberdade, agora a igualdade, porque aqui o que eu quero, na verdade, é buscar a igualdade real, não só a mera igualdade perante a lei, mas a igualdade real, né, verdadeira, ou seja, que as pessoas de fato tenham condições de ser iguais, porque não adianta nada eu dizer que todo mundo é igual se a pessoa não tem nenhuma possibilidade de nada. Pensa lá na época da Revolução Industrial, uma criança com 4, 5 anos de idade já era mandada para trabalhar na fábrica o dia inteiro. Ela tinha liberdade de falar assim, eu quero ser médico quando eu crescer. Não tinha essa liberdade, quer dizer, teoricamente ela tinha, mas na prática ela nunca ia ser nada, e ela não ia nem, muitas vezes, sobreviver por muito tempo, dada aquela situação de tamanha exploração. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente em razão, né, dos horrores que a gente vivenciou, seja com o Holocausto, né, que foi toda a perseguição aos comunistas, aos judeus, né, aos negros. Então, a gente teve aí, claro, que os judeus foram as principais vítimas, mas não foram as únicas, e a própria situação das guerras, né, da utilização das bombas atômicas, tudo isso fez, né, vir uma reflexão de que, nesse novo mundo que está se delineando, eu preciso de alguns direitos que ultrapassam a proteção de um indivíduo ou de um grupo. Então, aí eu vou para a fraternidade. Então, são os chamados direitos de solidariedade. A gente fala que são direitos transindividuais. Por quê? Porque eles ultrapassam o indivíduo. Que direitos seriam esses? O direito à paz. Eu não tenho como ter paz para mim e guerra para o outro. Os direitos de proteção ao meio ambiente. Eu começo a ter toda uma percepção da necessidade, da importância de defesa, né, de cuidado com o meio ambiente. Os direitos do consumidor, porque a sociedade industrial foi avançando e a gente vai percebendo, né, essas questões que vão surgindo. Então, esses seriam os direitos de solidariedade. Muito bem. O próprio Karel Vazak depois disse que essa historinha que ele contou, ela acabou sendo um pouco forçada, porque de verdade a evolução, vamos dizer assim, dos direitos fundamentais não se deu exatamente dessa forma em todos os lugares do planeta e, portanto, né, em alguns lugares alguns direitos vieram mais fortes, outros vieram menos fortes. Tá certo? É claro que quanto mais um país for, né, de tendência socialista, ele mais vai priorizar os direitos sociais e muitas vezes ele vai ignorar ou até, né, não admitir os direitos chamados da primeira geração, vamos dizer assim, tá certo? E quanto mais um país for liberal ou neoliberal, ele vai estar muito mais focado na proteção dos direitos da chamada primeira geração do que os direitos de segunda geração. Mas, além desses direitos não terem se desenvolvido exatamente dessa forma, existem também uma série de outras críticas que se fazem às chamadas gerações, porque, no fundo, quando eu falo geração,
eu quase dou uma ideia de uma superação, né? Veio uma nova geração do carro, novo modelo do carro, aí o velho desvaloriza no mercado. E não é bem assim, porque, em verdade, à medida em que vão surgindo novos direitos, novas questões, e novos direitos vão sendo proclamados para proteger o ser humano, esses direitos, eles não superam os anteriores, eles se agregam, eles se somam. Então, hoje, a gente prefere muito mais falar em dimensões do que em gerações de direitos. Pois bem, fizemos, então, essa breve introdução, né, muito, muito breve, e eu vou até convidar, depois que vocês leiam, tem um artigo muito legal na internet, super fácil de encontrar, o nome deixa eu olhar aqui, deixa eu colar o nome dele, Jorge Marmelstein Lima, tá? A gente depois vai passar o link aí. Ele tem um texto muito legal, fazendo toda uma crítica à questão das gerações, e eu acho legal depois, se você tiver interesse, dar uma lidinha nisso aí. Pois bem, feita essa breve introdução, a gente vai começar, então, a levantar aqui algumas reflexões, né, que têm relação direta com os direitos fundamentais, a partir, né, como o Roberto muito bem colocou, dessa verdadeira insanidade que a gente está vivendo, né, uma situação sem precedentes, parece meio filme de ficção, aliás, cada dia mais eu me sinto num filme de ficção científica, né, em todos os aspectos. Muito bem, pensando então, né, um pouquinho, o que a pandemia traz para a gente refletir e que tem uma relação muito grande com os direitos fundamentais. Eu vou levantar 3 pontos, mas, na verdade, depois eu vou desenvolver só um deles, porque senão a gente vai ficar aqui até às 3 horas da manhã e eu acho que ninguém vai me aguentar tanto tempo. Muito bem. O primeiro ponto que eu quero trazer para reflexão, né, é muito essa questão realmente da parte social, vamos dizer assim. Logo no começo da pandemia, eu ouvi, né, li muito alguns artigos, reportagens na mídia. O vírus é democrático, o vírus mata pobre e mata rico. O que a gente tem assistido, né, agora passados todos esses meses, é que essa afirmação não é muito verdadeira, né? Na prática, o que a gente tem percebido é que o vírus tem afetado de forma muito mais intensa, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas pobres, as pessoas que não têm moradia ou que vivem em moradias em situação totalmente precária, né, nas comunidades. Antigamente a gente falava favela, hoje a gente fala comunidade, tá? As pessoas que de repente, né, têm subempregos ou têm que trabalhar e não tiveram a condição de ficar no devido isolamento. Então, essas pessoas foram muito mais afetadas, né, pelo vírus do que as pessoas... Oi. Não, eu tenho... Eu lembro, no começo se falava muito assim, né? Alguém colocou nas redes sociais, estamos no mesmo barco. E aí veio logo uma... Não é bem assim, nós estamos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, uns no iate, uns numa canoa. E assim, eu diria que o vírus... outros não estão nem com a boia, né? O vírus ele pode até ser democrático, mas ele não é isonômico, porque ele trata igualmente pessoas totalmente desiguais, né? Então ele não conhece o princípio da isonomia. Essa é a verdade, né? Não, exato, exatamente, Rô. E adorei essa metáfora que você fez, é isso mesmo, é uma tempestade, só que alguns estão num super navio, né, um navio preparado pós-Titanic, então ele aguenta icebergs e tudo. Tem outros que estão num barquinho, tem outros que estão na canoa, tem outros que estão na boia, e tem outros que estão no meio da tempestade nadando sem nada, né, e tentando sobreviver. Então, eu acho que isso é uma reflexão, né, sobre a sociedade que a gente tem construído. E isso não é só o Brasil, eu acho que isso é uma reflexão mundial, né? O que a gente tem optado? Porque a gente vive um mundo em que se estimula muito ter, né? Todo mundo é estimulado a consumir, a sonhar de ter muito e ter muito,
E o que a gente também tem percebido, e agora como um reflexo da pandemia, é que os ricos ficaram ainda mais ricos, muito mais ricos, muitos pobres morreram, muitos ficaram mais pobres, então esse abismo social, ele se intensificou ainda mais com a pandemia, e isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, é esse o mundo que a gente quer para a gente, né? Um mundo com tanta desigualdade, porque vende-se uma ilusão de que se você trabalhar, de que se você se dedicar, de que você vai prosperar, mas não é bem assim, né? A gente conhece tanta gente que acorda às 4 horas da manhã, fica 3 horas na condução, trabalha arduamente, às vezes tenta estudar ainda à noite, e essa pessoa não ganha um monte de dinheiro. Por quê? Por que ela não ganha? Porque ela não é dedicada? Claro que ela é, né? Mas tem uma série de outras condições. E eu acho que a pandemia, ela pode, né, quem sabe, sendo otimista aqui, fazer a gente refletir um pouco sobre esse tipo de sociedade que a gente está construindo. E se a gente pensar, né, que principalmente nos últimos anos, e aí eu posso falar especificamente mais pelo Brasil, né, a gente estava tendo um grande discurso no âmbito político de que, o Estado, a gente tem que ter um Estado menor, o Estado tem que enxugar o Estado, tem que ter um Estado mínimo, né, então toda essa onda do neoliberalismo, vamos privatizar tudo. Então, aí na hora que vem uma situação como essa, e que eu não tenho acesso à saúde, que eu não tenho acesso à moradia, que eu não tenho uma boa educação, que eu não tenho assistência social, que eu não tenho regras trabalhistas que protejam efetivamente o trabalhador. Aí eu percebo o quanto, né, que um Estado mais presente, ele se fez importante. Né? Eu tenho a impressão que a gente sai, né? A gente adotou o modelo, aquele modelo do Estado que sai do Estado liberal, né? Entra no Estado social e depois se entra no neoliberal porque você conseguiu suprir o bem-estar, né? De todos. A gente acho que pula do liberal, implanta o estado de bem-estar, mas esse e põe o neoliberal sem ter implantado o bem-estar, porque a gente sim tinha um Estado inchado, não tenha dúvida, só que uma coisa é o Estado estar inchado e outra coisa é ele proporcionar, de fato, o bem-estar social, o que nunca aconteceu no Brasil. Então a gente dá um salto, né? A gente pega uma teoria gringa, aplica aqui e dá um salto na história, como se fosse funcionar. Sim. A minha visão é isso, né? Foi interessante, por exemplo, na Inglaterra, né? Que eles também lá, eles estavam bem nessa onda de não precisa ter educação, não precisa ter saúde pública, não precisa ter nada. Até que o primeiro-ministro lá ficou com o Covid, quase morreu, e aí ele saiu com um discurso já meio modificado, né? Tipo, puxa, saúde pública é importante, né? Assim, se não fossem aqueles médicos, eu não estava aqui. Então, isso também é uma coisa para a gente pensar um pouco, né? Que realmente a implementação do Estado Social, ela é importante, né? Ela é necessária, até porque, de novo, né, se a gente tem uma sociedade cada vez mais desigual, cada vez a gente vai tendo essa concentração de riqueza nas mãos de uma minoria e a grande maioria vai ficar totalmente de fora disso e, né, a gente não está livre de terem novos Covids, novas pandemias e cada vez mais essas pessoas vão ser as mais afetadas, né? Então é uma coisa para a gente pensar um pouco. Agora, indo para o tema que eu acho que é o que eu mais quero desenvolver aqui, o que também a pandemia trouxe foi a necessidade de adoção pelo poder público de uma série de restrições, né? Ele teve que restringir alguns direitos fundamentais. Então, por exemplo, a gente, né, acabou vendo a restrição às liberdades, a liberdade de ir e vir, olha, você tem que ficar na sua casa, você não pode sair, né? A restrição à liberdade religiosa, então os cultos foram fechados, né? Não pode mais ir no culto, não pode mais ir na igreja. Eu imagino que isso pode ter sido muito difícil para algumas pessoas, né? O quanto isso pode ter impactado para algumas pessoas. O próprio direito de propriedade, né? E a própria liberdade econômica. Então, essas restrições afetaram bastante esses direitos. Agora, a possibilidade de restrição aos direitos fundamentais, ela sempre foi admitida. E, para isso, a doutrina desenvolveu toda uma teoria, né, e existem vários trabalhos super interessantes sobre isso,
que é a questão da ponderação entre os direitos fundamentais. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles não são absolutos, né? Isso é um entendimento, vamos dizer assim, pacífico entre todos os que tratam desse assunto. Como assim não são absolutos, Luciana? Nem a vida não é um direito absoluto? Não. Tanto que os ordenamentos jurídicos admitem, por exemplo, que você mate uma pessoa em legítima defesa. Então, nem a vida é um direito absoluto, nenhum direito é absoluto, tá? Os direitos a gente diz que são relativos. Como assim relativos? Porque eles concorrem, concorrer não é que está um contra o outro, eles andam juntos, né? Eles correm juntos, eles estão todos ao mesmo tempo. E não existe entre os direitos fundamentais uma hierarquia. Então, eu não tenho como fazer já uma classificação aqui. Ah, esse direito está primeiro, esse direito vem depois, esse direito vem depois. Não. Já perceberam que eu falo com a mão, né, gente? Não é o sangue italiano, é mais forte. Vou tentar ficar mais calma aqui. Esses direitos, então, eles são concorrentes e relativos. E eles não têm uma hierarquia previamente estabelecida. E para que eu possa, então, né, quando eu verificar num caso concreto, numa situação ali da vida, eu acabo percebendo que eu tenho dois direitos que estão colidindo, que estão em conflito. Qual vai prevalecer? Ora, para responder a isso, eu vou precisar verificar aquele caso concreto. Porque não necessariamente um direito sempre vai prevalecer. E um exemplo interessante que eu dou é o seguinte: o que prevalece, o direito à vida ou o direito à religião? Você vai falar, a vida? Não necessariamente. Por quê? Porque se eu sou uma testemunha de Jeová e na minha crença religiosa eu acredito que se você colocar o sangue de outra pessoa em mim, eu vou para o inferno, eu vou ser condenada eternamente. Eu tenho todo o direito de não aceitar uma transfusão. Então, nesse caso, o meu direito de liberdade religiosa vai se sobrepor ao meu direito à vida. E eu gosto também aqui de até dizer, falar, as pessoas às vezes olham isso com certo preconceito. Olha, quantas pessoas não têm câncer e resolvem, de repente, não amputar um membro porque a pessoa não quer ficar sem membro e todo mundo respeita. Então, a gente também tem que respeitar quem não quer receber a transfusão de sangue por conta da sua religião. Ah, mas ela vai morrer. Ok, ela está ciente, ela é maior, ela é capaz, ela sabe o que ela está escolhendo, é uma escolha dela. Porque para ela, a vida depois é mais importante do que a vida aqui, e eu tenho que respeitar isso, tá? Então, portanto, não tem algo pré-estabelecido o que vai valer naquele momento, né? Se é um direito, se é o outro. Pensando agora, né, mais na questão da pandemia. Então, aqui as restrições, elas vieram a partir do Estado. E para poder, né, fazer essas restrições, o Estado, ele deve buscar seguir o chamado princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele é considerado um princípio constitucional, mas que não está escrito na Constituição, né? Ele é um princípio que a gente fala que ele surge, né, do próprio entendimento da Constituição como um todo. E ele está colocado em algumas leis, tá? Mas na Constituição em si ele não está escrito, mas ele é entendido como um princípio constitucional. O princípio da proporcionalidade, ele se subdivide em 3 subprincípios que a gente diz. O primeiro deles é o da adequação. Então, quando, né, a administração, o Estado, ele vai restringir um direito, ele tem que analisar a compatibilidade entre aquela restrição, o meio que ele vai utilizar. Gente, só um minuto, não sei se vocês estão ouvindo, mas deu 6 horas, e tem uma fábrica aqui perto que toca um sinal. Tá dando para ouvir? Não? Bem baixinho, bem baixinho. Eu falo, deu 6 horas, porque todo dia 6 horas, de segunda a segunda, pronto, acabou. Vamos lá, gente. Voltando. Então, o princípio da adequação, eu tenho que ver se aquele meio que eu utilizei, ele é adequado para atingir a finalidade que eu quero. Por exemplo, né, se eu quero, sei lá, alimentar um cachorro, eu estou dando um exemplo aqui até meio absurdo, mas tipo, eu quero alimentar um cachorro, eu não vou comprar, né, um monte de comida de gato, porque aquilo não é adequado para a minha finalidade, que é alimentar o cachorro, tá? Coisa básica aqui, mas só para tentar explicar. Então, eu tenho que ver que a finalidade que eu quero buscar, eu tenho que usar um meio que seja compatível com aquilo.
tá certo? Ou, né, pensando aqui, eu adoro dito popular, né? Eu não vou matar uma formiga com canhão, né? Porque para matar uma formiga, eu vou com o dedo e esmago a formiga, eu não preciso de um canhão. Então, o canhão, que é o meio, ele não é adequado para atingir meu fim, que é matar a formiga, tá bom? O outro subprincípio da proporcionalidade é a necessidade. Para eu restringir um direito fundamental, eu preciso ver se eu realmente preciso daquilo e se a vantagem que eu vou ter é igual ou superior àquela restrição que eu vou estar impondo. E, finalmente, a chamada proporcionalidade em sentido estrito, é o terceiro subprincípio, que diz o seguinte: as vantagens que eu vou ter com essa restrição têm que ser superiores, né? Tem que ser superiores às desvantagens, tá certo? Muito bem. Com a pandemia, então, o poder público teve que tomar uma série de medidas, muitas delas, né, foram bastante criticadas, questionadas, as pessoas se revoltaram, as pessoas, né, não aceitaram. Só que, né, me parece que, de uma certa maneira, ao adotar essas restrições, né, o Estado, ele foi, né, seguindo, pelo menos de forma justificada, esses subprincípios da proporcionalidade. Então, uma primeira questão, na verdade, eu falei, né, a gente falou de restrição à liberdade econômica, a gente falou de restrição aos cultos religiosos, a restrição à liberdade de ir e vir e as restrições à privacidade. Dessas 4 restrições, que eu acho que são as mais, não sei, Roberto, se você lembra de mais alguma, mas acho que me vem à cabeça que a pandemia afetou foi mais isso mesmo, né? Ela não chegou ao ponto, né? Algumas outras situações da história. Eu estava lembrando até daquela história da revolta das vacinas lá de 1904, se eu não me engano. Tinha a questão muito forte da privacidade do domicílio, da inviolabilidade de domicílio, porque naquele ponto teve que se ingressar nas casas, e historicamente a peste, as pandemias, trazem muito esse caráter de você entrar mesmo para dedetizar a casa, ou sanitizar a casa. Isso é muito frequente na história, mas a gente não precisou chegar nesse ponto. Isso é muito bom, porque seria uma agressão absurda, assim, né? Seria muito mais agressivo. Só me ocorreu essa. Mas, assim, que eu acho que mais, assim, a gente ouviu, né, em termos de restrições que foram bastante discutidas, eu acho que são essas 4, né? Eu vou repetir aqui. Então, a liberdade econômica, então, o fechamento, né, dos estabelecimentos, dos cultos religiosos, o fechamento das igrejas. Claro que ninguém ficou obrigado, é proibido de ter a sua crença religiosa e de exercer no âmbito privado, ou até por meio de, sei lá, não sei se aconteceram cultos por videoconferência, por via televisiva, imagino que sim. O direito de ir e vir, então, né, a proibição de você o lockdown e mesmo as restrições das pessoas circularem na rua, e a restrição à privacidade, que em alguns lugares do mundo isso foi de uma forma muito intensa, em outros foi de uma forma menos intensa. Dessas 4 restrições, eu selecionei 2 para a gente falar um pouquinho aqui, também não quero me estender muito mais, porque senão vai ficar todo mundo cansado aqui. Então, a primeira delas, no tocante à liberdade econômica, né? A iniciativa privada, a liberdade econômica, que sofreu aí uma restrição. Por quê? O que eu ponderei aqui? Deixa eu ver aqui na câmera. O que eu ponderei aqui, né? Então, de um lado, a liberdade a livre iniciativa, a liberdade econômica, e do outro lado, a proteção à saúde e à vida, né? Porque, afinal de contas, muitos falaram, vai morrer um monte de CNPJ para salvar o CPF. Mas assim, gente, não sei, mas a empresa ela é uma ficção, né? E se não tiver dono, ela deixa de existir. E se o dono morre, portanto, né, não vai ter empresa. E se todos os consumidores morrem, não vai adiantar ter empresa também, porque não vai ter ninguém para ir na empresa. Então, nesse caso, se percebeu que, claro, é uma situação horrível, eu imagino, né, principalmente os pequenos, né, os pequenos empresários. Às vezes a pessoa juntou todo um dinheiro ali para abrir um restaurante, para abrir um café,
para abrir um salão de cabeleireiro, e a pessoa ali contava com aquela entrada mensal para viver, né? Às vezes pagava ali para os empregados. Aquela pessoa, muitos quebraram, uma coisa muito triste. Só que, ao mesmo tempo, se eu não tivesse essa restrição, aí, né? É uma restrição. Toda restrição de direitos fundamentais é uma coisa horrível. Não tem uma restrição ok, que legal. Não. Sempre que eu estou restringindo é péssimo. Só que essa restrição, ela se fez necessária. Por quê? Porque, por pior que isso seja, pior ainda seria muito mais gente morrer do que já morreu, né? Então, eu trabalho no Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio da Procuradoria. E a minha unidade, por coincidência, é a unidade que cuida da parte urbanística e tal. Então, a gente teve agora, né, nesse período, mais de 100 ações que foram propostas por estabelecimentos, alguns até de uma forma preventiva, porque tinham medo de sofrer o fechamento, e no fim acabou se verificando até que eram, né, estabelecimentos que podiam funcionar, outros porque realmente não podiam funcionar e buscavam aí uma autorização judicial para funcionar. Então a gente teve aí um trabalho, está tendo ainda, né, um trabalho grande nessa parte. E tem sido interessante porque o judiciário tem se mostrado bem favorável, né, e entendido que o Estado está agindo, pelo menos, né, aqui eu estou falando do ponto de vista de São Paulo, né, Estado e município de São Paulo. Se tiver gente aí me assistindo de outros lugares, talvez, aí eu já não posso falar pelo judiciário dos outros estados, né, eu vou falar pelo que eu estou vivendo aqui. Então, sejam os juízes de primeira instância, seja o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de uma maneira geral, eles têm endossado essa postura da administração, até porque, né, todos esses decretos que estão saindo, eles estão sendo elaborados com toda uma participação das secretarias de saúde, da Secretaria do Trabalho, né, da Secretaria de Governo. Então, foi formada toda uma equipe multidisciplinar para refletir, né, o que podia fechar, o que não podia, o que podia reabrir. Então, o judiciário reconheceu que esse trabalho foi algo embasado, né? Não foi uma coisa absolutamente arbitrária. Então, inclusive, Lu, os protocolos de reabertura foram feitos com a oitiva da sociedade civil, né? Das respectivas classes. Foram eles que sugeriram. Isso é importante. Exatamente. E é muito importante esse ponto que você tocou. Eu lembro, eu cheguei e falei com você que eu fiquei até surpreso quando eu vi esse tópico. Eu falei, nossa, que bom, né, que a gente toque nesse assunto, porque assim, as pessoas nem imaginam muitas vezes que essas ações existem. A maioria das pessoas, nutridas por esse sentimento de solidariedade, vai falar, não, acho que todo mundo se sente, claro, como você disse, não é bom ter uma restrição individual, mas as pessoas têm consenso, têm uma certa solidariedade, a maioria delas. Então, as pessoas muitas vezes nem imaginam que essas ações existam, né? Que você vai querer prevalecer um direito individual numa situação caótica. A gente já tinha surgido esse assunto quando a Nathalie veio abordar o direito tributário, muita gente querendo não pagar tributo, né? Porque, e muita gente com atividade econômica, inclusive, privilegiada. E aí, como é que faz? Como é que custeia tudo isso? Então, é um ponto legal de você tocar. Acho que a gente acaba ressaltando o trabalho da Procuradoria, não tem como não ressaltar. E também ter essa visão, né, de que a coletividade é mais importante do que a individualidade. E a gente está aí para defender isso, né? Exatamente, né? Você falou isso do custeio, é verdade, né? As pessoas, elas às vezes imaginam que o Estado é uma coisa do outro mundo, assim, uma coisa, sei lá, etérea, que aí eu exijo, ao mesmo tempo, né, a gente fala assim, eu não queria mais pagar imposto nenhum, não, mas eu quero educação, eu quero saúde e transporte. Eu sempre falo, a gente tem que tentar entender onde está realmente o problema, né, porque o problema não é pagar muito imposto, o problema é esse imposto não ser aplicado corretamente. Então, talvez a gente tenha que desviar o foco da nossa luta, né, a nossa luta tem que ser exigir os direitos sociais, que são direitos fundamentais de segunda dimensão, tá? E com relação a isso, acho que, Roberto, você comentou que acho que o Bordalo já tinha citado uma decisão, né, judicial, e ela da minha banca. Eu fiquei muito feliz. Que o TJ, gente, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Ele falou assim, olha,
no contexto excepcional de uma pandemia global sem precedentes no mundo moderno e sopesando, olha lá, é o princípio da proporcionalidade aqui, sopesando os valores envolvidos, impõe-se privilegiar o interesse da coletividade e a preservação da saúde pública, que surgem com envergadura maior no atual cenário de crise, em detrimento do particular. Então, eu estou ponderando, eu estou vendo aqui, quer dizer, eu estou limitando, eu estou restringindo, mas em prol de algo que nesse momento se mostrou mais importante, né? Então, ele diz aqui que o Estado tem que dar proteção à população com essas normas restritivas para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus, tais como o fechamento do comércio e a limitação do funcionamento de restaurantes, visando diminuir a transmissão comunitária sob pena de grave lesão à ordem pública. Então, foi um caso aqui, até depois a parte acabou desistindo dessa ação, então ela não foi para frente. Mas essa é uma das decisões, né, gente? Tiveram várias e, de uma forma geral, como eu disse, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os juízes de primeira instância, eles foram mantendo a decisão, né, da administração, então as liminares, praticamente nenhuma foi concedida. O que é liminar, para quem não sabe, aqui traduzindo do juridiquês, né? Liminar é assim, quando você entra com a ação, você pede uma coisa para o juiz e fala, mas juiz, eu tenho urgência, não adianta você me dar isso daqui 1 ano quando você for julgar, eu preciso disso agora. E aí o juiz pode dar aquilo naquele momento, então isso é uma liminar, tá? Então, eles negaram a liminar, a pessoa falava, eu quero abrir agora, e o juiz falava, então, não vou deixar você abrir agora, não, deixa eu ouvir a administração, deixa eu ouvir as razões por que a administração mandou você fechar, tá certo? Então, esse era um primeiro ponto. Então, como eu disse, eu acho que aqui a gente tem observado, né, muito bem essa análise da proporcionalidade, como o Roberto bem lembrou, agora nesse processo de reabertura, a gente está tendo toda uma interface, né, então o Estado aqui, no caso do município de São Paulo, né, então a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Saúde, eles estão, os representantes dos diversos setores econômicos, eles apresentam ali propostas de um protocolo, porque também não ia dar para negociar com cada empresa, já pensou, né, na cidade do tamanho de São Paulo, cada empresa ficar conversando com o município, até o município analisar tudo, já estamos na próxima pandemia. Ai, credo, bater na madeira. Chega de pandemia, né? Já vai ter a vacina, pronto, vamos ser otimistas aqui. E então esse era um primeiro ponto. E aí o outro, para finalizar, foi um texto que eu li, que eu achei bem legal, de um historiador, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Yuval, eu não sei falar esse nome direito, tá? É Yuval Noah Harari. E ele escreveu, tem feito palestras, tem escrito alguns artigos sobre a questão da pandemia, e um deles eu achei muito legal, que ele fala da questão, né, do quanto que a tecnologia pode estar possibilitando um controle muito grande das pessoas, né? Então, em alguns lugares já do mundo, né, vamos dizer assim, a gente está tendo todo um monitoramento das pessoas pelos celulares, e isso acaba, né, possibilitando um controle muito grande da vida. E parece que mesmo aqui no Brasil, né, as operadoras tiveram que fornecer a localização dos celulares, e foi assim que eles conseguiam medir, né, se as pessoas estavam aderindo ou não às restrições, às quarentenas. E isso é uma coisa que ele chama atenção, e eu super concordo com ele, que é extremamente perigoso, né? Porque ele fala, não é nada difícil que alguns governantes, com a desculpa, né, de querer proteger a saúde, principalmente, né, governantes de um caráter mais autoritário, que tem tendência a menosprezar a ciência, né, dizer, isso daí é só uma gripezinha, isso daí não é, né, não é uma coisa importante, né, esses cientistas, todo cientista é comunista, né, todo mundo tá maluco, isso não é bem assim. Então, descredenciar a ciência, descredenciar a mídia, dizer que a mídia é toda péssima, né, descredenciar, portanto, né, as próprias autoridades públicas, o judiciário. Então, essas mesmas autoridades, esses mesmos políticos que têm, né, feito toda essa
esse menosprezo dessas áreas, ao mesmo tempo eles são os mais tendentes a tomar atitudes de centralização, né, de autoritarismo, e de repente eles podem vir com uma brilhante ideia de falar, então, a gente vai obrigar agora todo cidadão a andar com uma pulseira que monitora a temperatura, que monitora o batimento cardíaco, para proteger a população. Olha que fofo, eu quero cuidar das pessoas, né? Mas essa mesma pulseira vai mostrar o teu batimento cardíaco a cada filme que você assiste, a cada comercial que você assiste, a cada discurso político que você assiste, a cada local que você frequenta. E isso pode ser, assim, um prato cheio para empresas e para políticos, que vão saber exatamente quem você é, o que você gosta, não gosta, o que te emociona, o que te deixa com raiva. Isso pode ser um gigante instrumento de manipulação. E, do ponto de vista tecnológico, isso é super possível já hoje, né? E aí a gente vai estar submetido a esse chamado Big Brother, quer dizer, esse controle tecnológico da nossa vida, da nossa mente, e a gente vai sendo manipulado sem mesmo se dar conta disso. E aí o Harari fala, olha, isso é um perigo enorme, a gente não pode aceitar isso, em hipótese nenhuma, né? Por quê? Porque a tecnologia, ela tem que ser usada a nosso favor. A tecnologia, ela tem que servir para empoderar o cidadão e não para que o Estado ou mesmo as empresas controlem os cidadãos. E ele fala, e a melhor maneira da gente conseguir usar a tecnologia ao nosso favor é a gente perceber a importância da ciência, né? É a gente perceber a importância da mídia livre, né? Da mídia efetivamente livre, e a gente dá crédito para as autoridades, porque a gente tem uma tendência muito grande, né? Ah, todo político é bandido. Peraí, você conhece todo político? Todo político, todo. Será? Né? Porque é muito fácil a gente generalizar, né? Você pegar por conta de uma pessoa. Se você foi num açougue e comprou uma carne estragada, agora você vai falar que todo açougueiro vende carne estragada? Não é assim, né? É óbvio que tem muito político que é corrupto, mas tem um monte de político sério, tem um monte de gente empenhada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses discursos de menosprezo, porque se a gente começar a falar que tudo está errado, aí quem está certo, então? Né? Não é bem assim. Tem políticos corruptos, tem que ser, né? Tem que se combater isso, mas também tem muita gente séria. Então a gente tem que dar crédito, portanto, né, para as instituições. A Constituição estabeleceu instituições, os poderes do legislativo, executivo, judiciário. A gente tem que defender essas instituições porque elas nos protegem, elas protegem os direitos fundamentais. E aí, para finalizar, o Harari dá um exemplo que eu achei muito legal, nessa questão de que você tem que capacitar o cidadão, você tem que dar informação para as pessoas, e não policiar as pessoas. E ele dá o exemplo de lavar a mão, né? Ele fala assim, olha, ninguém lava as mãos, e ninguém está lavando mais as mãos, porque tem uma câmera na sua casa, vendo se você lava ou não a mão, e que se você não lavar a mão, você vai preso. Por que você lava a mão? Porque hoje a ciência te mostrou que existem vírus, que existem bactérias, e que se, portanto, você lava a mão, você vai se proteger disso. E você entendendo isso, daí a importância da informação, né, da informação adequada, da ciência, né, você entendendo isso, você lava a mão. Não precisa ninguém te mandar lavar a mão. Então, ele defende, portanto, eu achei muito legal, e super concordei com ele, que é a importância de você usar a tecnologia a favor do cidadão, né, de empoderar o cidadão para que ele seja o dono do seu próprio destino e mostrar para ele a importância, né? Então, mostrar a importância de você ficar em casa o máximo possível, por mais que algumas coisas já estejam abrindo, né? A gente tem que continuar tomando muito cuidado. Por quê? Porque você, de repente, né, vai estar portando o vírus de forma assintomática. Você não vai ficar doente, mas você andando por aí, você pode estar contaminando pessoas que, de repente, têm uma saúde mais vulnerável e que vai acabar morrendo. Né? É óbvio que você não está fazendo isso de propósito, mas você pode estar contribuindo para isso. Então, pensando aqui na terceira dimensão, e aí eu fecho aqui, né? Solidariedade, a gente precisa de um pouco de solidariedade. Então, portanto, se a gente pensar aqui, né, voltando para o começo, para encerrar, nas 3 dimensões de direitos, a gente tem aqui toda uma necessidade, né, de entender que algumas restrições aos direitos de primeira dimensão estão sendo necessários,
né, para a proteção da saúde, a importância de que o Estado dê condições de educação, de saúde, de assistência num momento como esse de crise, né, moradia, tá? E, finalmente, a questão da solidariedade. A gente tem que ter solidariedade, a gente tem que lembrar que eu posso não me afetar pelo vírus, mas eu posso contribuir para que uma outra pessoa fique doente, né? Então, eu tenho que lembrar que todas as vidas importam. Tá certo? Acho que assim a gente fecha aí com o que a gente começou. E aí, não sei, Rô, se você tem alguma coisa para comentar, se tem alguma pergunta. Bem, nós temos perguntas. Antes, já agradecendo, foi essa exposição multifacetada, muito bacana. A gente tem perguntas. Eu queria fazer uma observação sobre esse último tópico do Harari. Fica uma dica de leitura. A minha colega Catarina Franco, ela é professora comigo na Funenseg, ela disse que tem a turma de alunos dela estão assistindo. Eu queria deixar aqui uma dica de leitura. O Vigiar e Punir, o capítulo do Foucault, quando ele trata do panoptismo, ele mostra como a peste desencadeou a disciplina e, em consequência, muitas vezes, o autoritarismo, né? Então, fica essa dica de leitura, depois eu posso passar no tópico direitinho, ali embaixo do texto a gente deixa, mas é muito importante a gente ter essa atenção. São nesses momentos críticos, onde é que entra o nazismo? É na fragilidade vinda da Primeira Guerra e da Grande Depressão. Exatamente. Então, esse texto do Harari, ele é sensacional nesse sentido. Eu conhecia também, Lu, e ele chama a atenção para isso, para a gente estar vigilante. A gente tem que ter cuidado, todos temos que ter cuidado, temos que aceitar as restrições, mas também não baixar a guarda e também ficar espertos na garantia dos nossos direitos individuais. Acho que você sopesou perfeitamente essa questão. Restringir quando necessário, somente no necessário, né? Exato. Eu vou fazer... Tem algumas questões aqui, algumas observações. A primeira é da Fabiana de Jude, Fabiana Carvalho Macedo, ela está falando, só o rodízio ampliado gerou 125 ações judiciais em poucos dias que vigorou. Então, é importante a gente ver o que dá trabalho para a gente, essa questão dessas situações críticas, né? A Daniela Roman colocou, Lu, o que você acha do monitoramento das pessoas por meio dos celulares? Acho que você já abordou o assunto, se depois você quiser fazer mais alguma consideração. Pode falar, pode falar. Eu acho complicado, assim, eu acho muito complicado, e essa questão, qualquer forma de monitoramento, né? Eu me sinto cada dia mais, eu falei isso, né, num filme de ficção científica. Eu lembro quando eu assisti aquele filme, agora eu vou ficar devendo para vocês o nome em português, mas o nome em inglês é Minority Report, que é um filme com o Tom Cruise, eu não lembro o nome, mas, gente, joga no Google aí. Não, mas eu acho que ele tem só um subtítulo, o título eles divulgaram com esse título mesmo, Que esse filme é um filme que mostra bem o mundo assim, né, em que as pessoas são monitoradas o tempo inteiro, e inclusive, tem umas aranhinhas, robôs, que entram na casa das pessoas, assim, ela vem e olha pro teu olho, e você anda na rua, e tem uns painéis, e aí eles falam assim, por exemplo, você tá passando, né, Roberto, aí o painel olha pra você e fala assim, bom dia, Roberto, tenha um ótimo dia, compre este produto, né, e é esse monitoramento. Eu acho isso muito complicado, assim, eu acho que a privacidade é uma coisa muito importante da gente manter. Veja, eu sou muito a favor da gente ter uma visão de coletivo, de uma visão de solidariedade, da gente se importar com o outro, da gente sempre pensar na igualdade. Para mim, a igualdade é o princípio mais relevante de todos, assim. Agora, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, de você ter a igualdade, mas sem invadir a intimidade das pessoas. Eu sou totalmente contra esse tipo de monitoramento. Aliás, eu adoro a internet, eu adoro a tecnologia, eu amo que hoje a gente tem os smartphones, que a qualquer momento você pesquisa as coisas, tudo que você põe, eu falo, o Google é melhor que São Longuinho, né? Ele acha tudo, né? Mas me incomoda muito que, de repente, eu pesquiso uma coisa ali no Google e depois eu começo a receber propaganda. Aquilo me dá uma raiva. Ô, Lu, você já se pegou conversando em casa? Eu já me peguei conversando em casa com a Lorena e depois falei, eu não digitei nada.
Porque você autoriza usar o seu microfone no celular quando você acessa. E começa a aparecer propaganda. Então, isso é muito medo. Eu bem me complicado. Sinto assim, eu falo que eu me sinto assim, invadida num nível assim que eu odeio. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que isso não poderia acontecer, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente, em razão das facilidades que a internet nos traz, e pela gratuidade de muitas coisas, a gente acaba meio vendendo a nossa alma pro diabo mesmo, sabe? Porque Sim. a gente vai sendo muito conivente com isso. E é uma coisa que a gente tinha que meio que batalhar para impor limites a essas grandes empresas, né? O Google, Facebook, etc., todos esses. Porque eu acho isso muito complicado, acho isso muito perigoso. E você vê, né, o quanto que a internet faz você acabar vivendo em bolhas, porque você tem lá, de repente, os seus amigos no Facebook, aquelas pessoas que você segue, você começa a achar que aquelas opiniões, aqueles pensamentos, é o pensamento de todo mundo, e o mundo é maior que o nosso umbigo, né? E isso é bastante perigoso também. Então, Dani, acho super complicado essa coisa do celular, não sou favorável, não. Eu acho que, de novo, você tem que conscientizar as pessoas, né? Então, como é que eu vou saber se estão aderindo ou não estão? De repente, eu não preciso saber. O que eu preciso é massivamente dizer para as pessoas, explicar para elas a importância dela ficar em casa, que foi o que eu falei. Não é que você tem que ficar em casa só por conta sua individual, porque pode ser que realmente você não vá ficar doente, ou que se você pegar o coronavírus, que você vá rapidamente se recuperar. A questão é que você pode estar transmitindo para outras pessoas. E aí você pensar que você vai poder estar levando, né, uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, uma criança, uma avó, uma pessoa querida a falecer. Você pode estar sendo responsável pela morte do outro. Eu acho que se você conscientiza a pessoa, é muito melhor do que você, de repente, impor as coisas, né? Quando você entende, né? Que mais, Rô? Manda aí, eu tô Vamos lá. entendendo. Aqui a Heloísa Silva, a Elo, faz uma observação da importância da lei de proteção de dados, acho que é isso. A Márcia Marli, desculpa, Santilone Vasconcelos, acredito que teremos daqui por diante, não só com referente à pandemia, mas a entrada do 5G, nossa liberdade mais vigiada, a 5G na tecnologia. E aí o Márcio Vinícius Tchetikian, acho que é isso, desculpa, Marcos, eu não li direito, Márcio Vinícius, desculpa. Será que se quando houver uma vacina, não teremos essa inviolabilidade quebrada, caso as pessoas não queiram se vacinar? Acho que ele está dizendo da inviolabilidade de domicílio. Olha, eu espero que não, acho que a vacina, por mais que seja, por pior que seja a situação, ainda o direito à integridade física e a essa própria, enfim, não sei sua opinião, Lu, mas eu acho que vacinar compulsoriamente é complicado, né? Vamos lá, né? Essa coisa da vacina, né? Isso daí está sendo uma discussão mundial, porque andaram tendo uns grupos anti-vacina aí pelo mundo, e isso é algo que antes mesmo da pandemia, já estava gerando muita discussão, porque algumas doenças que estavam, por exemplo, erradicadas em alguns lugares do mundo voltaram a aparecer por conta desse chamado movimento anti-vacina, tá? Aqui eu não, assim, a gente tem dois lados dessa moeda, né? É claro que a gente tem que primeiro trabalhar com a conscientização. Então é aquilo que o Harari falou, né? Eu tenho que conscientizar, eu tenho que explicar de novo a questão da solidariedade. Você não vai tomar vacina só para você individualmente, mas porque se você está protegido, você também está ajudando a proteger outras pessoas. Agora, embora eu ache que no contexto atual a gente não vai ter uma nova revolta da vacina, porque aquilo foi um contexto muito diferente, né? Era uma época famoso, né? Tem um livro, se eu não me engano, é do Nicolau Sevicenko, que era um professor da USP, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz história antes de fazer direito. E o professor Nicolau, salvo engano, não sei se foi a dissertação de mestrado dele que ele fez sobre a revolta da vacina. E teve todo um contexto na época em que as pessoas elas achavam que aquilo era um negócio do mal, que era perigoso, que na verdade o governo estava querendo fazer mal para elas, e isso acabou gerando essa revolta. Eu acho que nos dias de hoje, eu acho improvável que as pessoas se recusem a receber a vacina. Acho que pelo contrário, acho que está todo mundo ansioso pela vacina para poder voltar a ter uma vida minimamente mais normal.
Agora, é óbvio, que se de repente eu tivesse aí uma negativa das pessoas de tomar vacina, me parece que, de novo, ponderando aqui os interesses, seria até justificável você impor a compulsoriedade da vacina para buscar que a proteção das demais pessoas, né? Mas realmente isso vai gerar muita discussão, muito pano para manga, né? Bom, eu vou aqui ler duas opiniões para a gente fechar, porque já deu 1 hora, e aí passo para você, se você quiser fazer alguma consideração. O Gilmar coloca a importância de alguma forma de subsídio, né, para a população mais carente, provavelmente, porque sem meio de subsistência, as classes menos favorecidas se põem em situação de risco. Eu acho que sim, né, com total razão. E ele faz uma outra observação que é bastante interessante, mais bem-humorada, que é Darwin resolve os antivacinas. Eu acho que é bem por aí. Gil, mas o problema do antivacina aqui é que ele não prejudica só a ele, né? É aquela questão que eu falei, você pode prejudicar o outro. E eu acho que isso que você falou, eu acabei não desenvolvendo tanto, mas foi aquilo que eu falei, né? Da importância dos direitos sociais, e por isso que quando eu não falei só de saúde, eu falei também da questão da moradia, eu falei questão da assistência, né? Realmente o Estado aqui, ele vai ter que se fazer presente. Eu espero, né, que ele cumpra esse seu papel de dar amparo para as pessoas que ficaram nessa situação, né? Sejam os pequenos empresários, sejam as pessoas físicas mesmo que ficaram desempregadas por conta da pandemia. Você vê que o Suplicy, por exemplo, né, há décadas, nossa, eu me lembro jovem ainda, e o Suplicy já falava da questão da renda mínima, que é um tema também, né, defendido por outros teóricos no mundo aí, e que volta a essa discussão, né, de você ter uma renda mínima mundial, porque não dá mais para a gente viver um mundo em que algumas pessoas têm tanto dinheiro, que sim, se ela queimar, se ela fizer rolo de papel higiênico de $100 e usar todo dia muito, ela não gasta todo o dinheiro que ela tem, e ao mesmo tempo a gente tem uma quantidade imensa de seres humanos no planeta Terra inteiro, passando fome, vivendo numa situação assim inimaginável. A gente tem que refletir sobre isso, né? Sobre a importância de ter menos desigualdade social. E eu queria dizer, Roberto, que eu senti aqui, né, muitos colegas aí, né, que participaram, fiquei super feliz, e são todos muito queridos aí. E, olha lá, o Jean Paulo. Jean Paulo, grande Jean Paulo. Jean Paulo não perde uma. Jean Paulo é meu brother, não perde uma, não perde uma. Obrigada, querido, obrigada. Fiquei feliz aí que vocês. Eu vi a Ione também, não deu para eu falar na hora. A Ione também assistiu. Gente, obrigada. Foi, nossa, um enorme prazer. É claro que, como eu disse, eu mais joguei ideias do que desenvolvi pelo tempo, mas espero aí ter trazido algumas reflexões legais. Beijo, querida. E acho que é isso, gente. Valeu, muito obrigada pela participação. Roberto, super obrigada. Eu sei que eu resisti bastante, mas, né, o que eu não faço por você pelo Sejur foi muito bom, e é isso, gente. Obrigada. Tá bom. Lu, foi maravilhosa. Muito, como eu disse, multifacetada, completa, uma abordagem bem legal. Eu vou registrar meus agradecimentos aqui para você, obviamente, por ter aceitado o convite por livre e espontânea pressão. Para a Kátia, que ajudou a gente. Obrigada, aí na língua de sinais, aproveitando para agradecer a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem nos auxiliado nas lives, nesse sentido. Agradecer a minha equipe do Sejur e todo mundo que participou, foi bem interativa, foi bem legal. Um abraço, um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.